Seja bem-vindo ao Em Pauta Segurança Pública. E o lugar para começar esse programa não poderia ser outro: o começo da Operação Verão 2025. Em Pauta Segurança Pública, governador, isso é uma pauta específica do seu governo e o combate às facções criminosas sem descanso, né? José, olha, que nós estamos hoje lançando a Operação Verão. É a operação que começa agora, novembro, dezembro, janeiro, vai até abril. É uma operação mais ostensiva, primeiro para garantir a proteção aos baianos e baianas. É uma extensão nesse período que as famílias estão se divertindo, as crianças estão de férias, então nas praias ou nas áreas de lazer e de turismo, é uma operação dirigida para quem é da Bahia, mas para quem vem de fora. Dar as boas-vindas àqueles que vêm conhecer o estado da Bahia nesse período é muito importante e reforçar e fortalecer com essa demonstração. Nós estamos entregando aqui hoje 169 viaturas, inclusive viaturas aquáticas para o Corpo de Bombeiro, como a gente viu agora na demonstração. Estamos entregando viaturas para a Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica. Estamos falando aí de 50 milhões de reais aproximadamente, recurso do governo federal, recurso do governo do estado e uma parte desse recurso do Prossegurança já são recursos originários dos empréstimos que a gente pede à Assembleia. E aqui eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas estaduais. No caso desse recurso federal, agradecer à bancada federal, aos deputados federais, aos 3 senadores, ao presidente Lula. Então nós fazemos um esforço concentrado para garantir um verão seguro. É a Bahia mais segura nesse verão. Hoje a gente está fazendo a abertura da Operação Verão aqui no Jardim de Alá e a entrega de equipamentos e viaturas dos órgãos de segurança pública do estado da Bahia. Significa exatamente a ampliação dos esforços do governo do estado, ampliando os serviços durante todo o verão e servir e proteger a população baiana e aos turistas que vêm viver esse momento de verão no estado da Bahia. Para a gente é uma missão importante e valorosa, né? É uma demanda constante, mas que no verão se intensifica, e para a unidade é um serviço essencial que a gente otimiza e reforça os esforços nesse período. Você que é de fora do estado pode vir tranquilo, você que é da Bahia pode circular, porque nós temos nos pontos mais movimentados e visitados um esforço maior da polícia, em todas elas. A gente acabou de ver agora aqui uma demonstração de salvar vidas, então não é só a segurança preventiva, ela é ostensiva, mas também quando alguém passa por algum problema, seja na Chapada Diamantina, naquelas caminhadas, no turismo de aventura, ou nos rios, ou em mares, a nossa polícia, o Corpo de Bombeiro está sempre ativa para isso. Os bombeiros são muito importantes, mas é claro que tem uma modalidade de crime que está acontecendo muito, principalmente em Salvador e região metropolitana, que são as quadrilhas especializadas em roubo de canetas emagrecedoras nas farmácias. E é claro que esses crimes estão sendo combatidos pela Secretaria de Segurança Pública. Essas imagens mostram o momento em que a polícia chegou à Drogazil do Parque Júlio César, na Pituba, na noite de segunda-feira. Segundo os policiais militares, 2 criminosos armados chegaram de moto e anunciaram o assalto. A ação foi interrompida por equipes do Batalhão Apolo, que cercaram a farmácia. Ainda de acordo com os militares, um dos homens atirou na direção da viatura e correu para dentro do estabelecimento, onde fez 2 funcionários reféns. O outro suspeito foi preso do lado de fora. Após negociação, o criminoso que estava na parte interna se rendeu, entregou a arma e liberou os reféns sem ferimentos. O tiro pegou assim na ponta da casa, assim, no alto. Chegou, tirou uma lasquinha, se bateu assim. Foram apreendidos 42 caixas de canetas emagrecedoras, R$ 162 em espécie, um aparelho celular, a arma utilizada e a motocicleta usada no crime, que estava com placa clonada. Os 2 presos foram levados para a delegacia. Essas canetinhas aqui, que é pequenininha, fácil de vender. Errado não é que rouba, errado é quem compra essas canetinhas. São os atravessadores
que querem levar vantagem. E eu espero que dê resultado. Por conta do aumento no número de roubos a farmácias, a Polícia Civil começou na manhã desta terça-feira a Operação Apotec, voltada para uma quadrilha que atuava em Salvador e também na região metropolitana. Só nos últimos 3 dias, as 2 regiões registraram uma sequência de assaltos, todos com o mesmo foco: levar canetas emagrecedoras. Mais de 200 policiais civis, militares e peritos cumpriram mandados judiciais. As investigações começaram há 6 meses e identificaram cerca de 10 integrantes do grupo, que agia roubando canetas emagrecedoras e outros produtos de alto valor. Tem uma facção criminosa por trás? Como é que está todas essas operações? Gerou uma grande preocupação, com certeza. Então surge um fato específico, como um crime em especial em relação às canetas. Ele vem espalhando, ocorre muito em São Paulo, passou a ocorrer aqui em Salvador. E nós estamos passando a efetuar o tratamento através das medidas de inteligência. Então já estamos identificando as pessoas que estão envolvidas, os criminosos, e em breve estamos tirando eles de circulação. Então essa é a resposta, com certeza. Agora, uma coisa que preocupa muito é a comercialização ilegal, clandestina. Então, tanto as pessoas que utilizam essas canetas dessa forma, independente de estar no invólucro novo, mas ela com certeza ela semeia, ela nutre essas ações. Então nós precisamos realmente efetuar o devido combate. Isso é efetuado integrado com a Polícia Militar. Ontem mesmo reunimos com o secretário de Segurança, com a atividade de inteligência toda robustecida, no sentido de apresentar em breve as respostas para a sociedade. É claro, sem esquecer que receptação também é crime, seja de um carro, seja de uma bicicleta, mas também de uma caneta emagrecedora. Com certeza, a gente tem que quebrar esse ciclo, e o ciclo a gente quebra como? Tirando quem compra e tirando quem está cometendo o crime. Então esse ciclo ele tem que ser realmente cessado, cortado. Monitoramento pelo alto. Policiais em alerta pelo chão em Salvador. Foi assim que as equipes conseguiram localizar drogas, armas e os alvos da operação. Na região metropolitana de Fortaleza, um casal líder do Comando Vermelho foi localizado. Luiz Lázaro Santana Alves, o LL, segundo a Polícia Civil, comandava as ações criminosas em um bairro de Salvador. A mulher dele, Marielle Silva Santos, seria a responsável pela parte financeira da facção. Mais de 30 integrantes da quadrilha foram presos, suspeitos de homicídios e de tentar expandir o tráfico de drogas na Bahia. E diferentemente de outros estados, aqui a nossa operação ela é bem cirúrgica. É a diferença da nossa polícia para a polícia de outros estados, até como a do Rio de Janeiro, que está sendo muito falada por aí? Olha, cada estado tem uma realidade, tanto da realidade de violência, de segurança, mas também da tática de cada estado. Aqui nós temos uma muito, podemos dizer assim, presente. Você pode se recordar aquela ação do crime organizado no Recôncavo, que antes deles se espalharem já estávamos lá com a polícia sobre a ponte da Pedra do Cavalo. Depois aquela também aqui, Ondina, Pituba, que a polícia nossa conseguiu prender antes dos criminosos saírem da farmácia com o roubo. E essa que nós fizemos aqui essa semana, ontem, alguém pode dizer, mas fez ontem a operação, não, mas para essa operação acontecer, nós já temos aí 5 ou 6 meses de estudo, de acompanhamento, de inteligência. Então não é uma coisa que assim, aconteceu um roubo, mas fazer uma operação, não. Tem todo um cuidado, um zelo. A Polícia Civil tem se dedicado muito com isso, inclusive prendendo pessoas de mortes, entregando à justiça. Nas primeiras horas da manhã, a Polícia Civil ocupou 2 bairros de Salvador, São Caetano e São Cristóvão. A operação aconteceu no início da manhã com o objetivo de ir além da repressão. A ideia é investigar de perto e aproximar a polícia de quem vive nas áreas mais impactadas pela violência. A operação, batizada de COA, significa conhecer, operar e aproximar. Uma estratégia que levou as equipes para a comunidade em um contato direto de escuta para a coleta de dados que vão ajudar a apontar rotas do crime, identificar grupos armados e fortalecer as investigações. E para o desenvolvimento das operações policiais, da Polícia Militar e também da Polícia Civil, equipamentos são fundamentais. Aqui estão sendo entregues 160 veículos novos para o combate ao crime e principalmente às facções criminosas. Zé, é fundamental importância o combate às facções, o enfrentamento ao crime organizado, mas a valorização desses policiais, homens e mulheres que saem das suas casas, seja Polícia Militar, Departamento de Polícia Técnica, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil,
com um processo de humanização, cuidar de quem cuida da gente. Nós ficamos muito tristes quando uma política de oposição rasteira brinca com esses homens e mulheres que saem das suas casas e não sabem se vão retornar. Aqui hoje é um exemplo de cuidar da vida das pessoas. Aqui é um exemplo que o governo do estado, ele continua com o pulso forte no enfrentamento ao crime organizado, mas estabelece a proteção às pessoas de bem, a política da cidadania, a cultura da paz. Hoje aqui é a entrega de equipamentos, embarcações, aqui novas viaturas concedidas, aqui aos 27 territórios de identidade, aos 417 municípios, e nós confiamos nas forças de polícia. Essas imagens mostram um dos criadouros apreendidos durante a operação. A ação, que começou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, cumpriu mandados contra um grupo investigado pelo contrabando de animais silvestres em 3 estados do país. Ao todo, foram 21 mandados de busca e apreensão e 4 prisões preventivas cumpridas na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, o grupo movimentava cerca de R$500 milhão a cada 6 meses e atuava em larga escala, com funções definidas entre fornecedores, transportadores e receptadores. Em relação a tantas operações que vêm acontecendo, não só em Salvador, mas também no interior do estado, acho que essa é a máxima da Secretaria de Segurança Pública como um todo, né? Estar presente em todos os municípios da Bahia. Não, com certeza. O trabalho da integração é um grande ponto forte da Secretaria de Segurança Pública. Nos ISO e da integração é a vertente. Para a Polícia Civil cabe a atividade de investigação. Então, preparar as operações, efetuar investigação aprofundada, algumas por mais de um ano, e justamente efetuar essa deflagração de operações qualificadas que a população espera. São mais de 360 operações já deflagradas, então esse resultado ele é muito bom, totaliza mais de 7 bilhões com autorização judicial. Hoje mesmo estamos deflagrando uma operação em Feira de Santana, com mais de 1 bilhão com previsão de autorização judicial, com autorização judicial nesse sentido. Ou seja, são operações qualificadas que entram nesse ciclo de segurança e, na verdade, robustecem. Agora, um grande plus é essa integração. Então, hoje, na operação, irão abrindo, entregando as delegacias móveis, que vão abranger todo o interior do estado e a capital. E, com certeza, justamente no trabalho mais qualificado, a gente espera justamente dar um enfrentamento e dar as respostas que a sociedade espera. Carros de luxo, casas de alto padrão, bens que, segundo a polícia, pertencem a integrantes de uma organização especializada em lavagem de dinheiro e fraudes em documentos de propriedades rurais na região de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. 47 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 7 pessoas foram presas. As investigações apontam que o grupo usava procurações e decisões judiciais para falsificar documentos públicos e escrituras. Funcionários de cartórios, advogados, corretores de imóveis e servidores públicos participavam do esquema, usando, em alguns casos, de violência para conseguir os documentos. Por meio de análises financeiras e interceptações telefônicas, a polícia conseguiu chegar aos suspeitos. Funcionários públicos e titulares de cartórios de imóveis de Feira de Santana, que teriam participação nos crimes, foram afastados. A Justiça determinou o bloqueio de R$60 milhões dos investigados. Foram apreendidos 12 carros, 2 motos, dinheiro e joias. A polícia ainda trabalha para identificar mais envolvidos. E as operações policiais não param, não só aqui em Salvador e região metropolitana, mas também no interior do estado. Comandante, acho que essas operações são importantes em todo o território, para as pessoas saberem que a polícia está em todo lugar. Isso, é uma ampliação do serviço policial. A Operação Verão vem com esse objetivo. A gente está ampliando o serviço policial nas 13 zonas turísticas do estado, especificamente, em toda a orla do estado da Bahia, toda a costa do estado da Bahia e nos sítios turísticos do estado da Bahia. Há uma ampliação também de efetivo, de público e, por consequência, a gente está dando maior amplitude do serviço policial militar. São 9.500 policiais militares que a gente está colocando a mais em serviço extraordinário para cobrir toda essa operação. Demais, o governador hoje entrega 90 viaturas para a gente lançar também nessa operação. Então o governador está envolvido com isso para fazermos segurança pública de eficiência em todas essas regiões. Nas primeiras horas da manhã, mais de 40 policiais civis cumpriram 3 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão nas cidades de Vitória da Conquista e Itapetinga e em Itumbiara, no estado de Goiás. A operação foi para desarticular um grupo criminoso especializado em roubo de caminhões e cargas em rodovias.
Os policiais estiveram em um centro automotivo na BR-116, na região sudoeste do estado, onde, segundo as investigações, funcionava um ponto de desmanche, adulteração e receptação de veículos de cargas roubadas. O dono do estabelecimento, o homem de 38 anos, foi preso. Ele já tinha passagens pela polícia pelos mesmos crimes. Os mandados também foram cumpridos nas casas dos suspeitos em um condomínio de alto padrão em Vitória da Conquista. Secretária, é importante, né, em todos os setores, estar unido nessa questão da segurança pública, né? A senhora que representa tão bem o Oeste também, muito importante aquela região, ter todo esse aparato policial, né? Com certeza. E o governador Jerônimo, ele tem se dedicado de forma muito especial no fortalecimento das estruturas de segurança. E a gente reconhece isso. A região Oeste, como você disse que eu represento, é um exemplo. Nós temos assistido a mudança tanto das estruturas físicas, das construções de prédio, como da melhoria dos veículos, como o aumento das viaturas, o aumento do pessoal para trabalhar na segurança pública. E o sentimento é esse, de que as nossas cidades estão ficando mais seguras e a gente sabe que sempre é um desafio grande, mas sentimos a prioridade do governo nisso. Estamos nessa equipe, nesse time de trabalho e ficamos muito felizes. Hoje nós estamos aqui acompanhando, o Oeste vai receber, Barreiras vai receber novas viaturas, Luiz Eduardo Magalhães vai receber novas viaturas e muitos outros municípios. E a gente fica muito feliz, né, com essa dedicação, com esse trabalho e, como você disse, com essa unidade no pensamento de governo, de que segurança realmente é prioridade e que nós temos que enfrentar isso de cabeça erguida. Nessa guerra as pessoas de bem vão vencer. Com certeza, o bem sempre vence. Sons de uma disputa violenta. A guerra é por espaço e pelo comando do tráfico de drogas no Recôncavo Baiano. A quarta-feira foi marcada por mais um confronto na BR-101, próximo à ponte da Pedra do Cavalo, entre criminosos do Comando Vermelho e do Bonde do Maluco, facção baiana aliada ao PCC. Na entrada de Moritiba, cerco fechado por policiais, para chegar ou sair da cidade só passando pela revista. O batalhão de choque foi chamado para ampliar o combate aos integrantes das facções. Até agora, pelo menos 5 suspeitos foram presos e 3 morreram em conflitos com a polícia em áreas de mata. Em uma volta pela cidade, encontramos 2 cenários. De um lado, silêncio, cadeados e vazio. Do outro, lojas abertas e gente nas ruas, mesmo ainda com a recomendação da prefeitura de precaução. É a tentativa de seguir a rotina em meio ao medo e à impotência de enfrentar uma situação nunca antes vivida por muitos dos 34 mil habitantes. No ar, por enquanto, entre a presença reforçada da polícia e o avanço dos grupos criminosos, só muita incerteza sobre o futuro de uma região conhecida exatamente pela calmaria. O combate às facções não para em momento algum. Não paro, nós estamos nesse momento com 3 operações andando hoje, não paro de forma nenhuma. Estava conversando há pouco instante aqui sobre a situação do Cambugipe, de Maragogipe. Nós estamos intensificando o policiamento lá, em todo o Recôncavo Baiano, mas não só lá. No extremo sul, as operações não param. Nós não vamos permitir que o crime queira se estabelecer aqui no estado da Bahia. Aqui, a força é do Estado. E nós estaremos presentes exatamente demonstrando essa força. É claro, a nossa polícia com muita eficiência, né? Cirúrgica. Sim. Nós estamos trabalhando com inteligência exatamente para fazermos operações cirúrgicas e pontuais. Eu sempre digo, nós vamos ser contundentes contra o criminoso e contra o crime, mas abraçando a nossa sociedade, que é exatamente nosso grande cliente. A gente tem que prestar serviço para ela. Então, abraçando a sociedade, mas sendo contundente contra o criminoso e contra o crime. Por isso, as operações têm sido cirúrgicas e os resultados têm sido positivos. Casas, apartamentos, locais aparentemente comuns que, segundo a polícia, pertencem ou funcionavam como esconderijos para membros do Bonde do Maluco, facção baiana aliada ao PCC. No sudoeste e no sul do estado, 20 pessoas foram presas. Um suspeito reagiu e morreu em confronto com policiais. Além de tráfico de drogas, os alvos, segundo as investigações, têm envolvimento com homicídios e lavagem de dinheiro. As ações ganharam força também depois da prisão do líder da facção em Santa Catarina, no começo deste ano. Investigações apontam que o grupo tinha ramificações em outros 3 estados. Em São Paulo, foi localizado o responsável pela parte financeira. Em 3 anos, os criminosos movimentaram cerca de 52 milhões de reais. A polícia acredita que o dinheiro era lavado com compras de imóveis e distribuição dos recursos em várias contas. Pelo menos 90 foram bloqueadas pela justiça. Com os suspeitos, a polícia apreendeu celulares, drogas, uma arma e munições. É uma ação com recorte muito forte, mas isso significa que a gente não vai parar.
a nossa ação contra o crime organizado. Nós tivemos, eu tive em São Paulo anteontem. E de manhã cedo vou na televisão, procuro os canais, como faço aqui com vocês, e a imagem se repete, a matéria se repete. Lá na segunda-feira de manhã, a Polícia do Estado de São Paulo a procura, buscando prender o crime organizado, já atuando agora na rede de farmácias. Exato. Onde as canetas são procuradas para poder fazer a venda mais barata. Então, nós aqui também fizemos uma operação ontem, em cima daqueles que estão dentro de um contexto do crime organizado, porque nós não vamos dar trégua. Então, são ações de inteligência. Aqui, por exemplo, estamos entregando 18 drones para fortalecer a ação de inteligência e de ação mais efetiva da Polícia Militar. Drones para inteligência, para o serviço de operações ficarem melhor. Com certeza, o policiamento orientado pela inteligência. São equipamentos que têm alta resolução de câmera, né, para que a gente possa fazer o monitoramento dos locais de grande concentração, eventuais planejamentos de operações policiais, né, investigações são feitas a partir disso, a Polícia Civil também receberá, o próprio bombeiro militar também, a oportunidade que ele tem de fazer o acompanhamento de locais para poder evitar e orientar o pronto-socorrismo de salvamento, orientando a população de locais que não devem ser frequentados sob risco de qualquer lesividade à pessoa. Isso aqui é o que a gente vem empregando cada vez mais, é o uso da tecnologia, o uso da inteligência para fins de planejamento, para fins de operação. Você tem visto, Zé, cada vez mais as nossas operações, né? Só esse ano são mais de 360 operações que a gente vem realizando, operações integradas, operações da Polícia Civil, da Polícia Militar, operações, na sua grande maioria, integradas. É isso que é a força desse conjunto de integração de informação, de meios, de esforços que a gente vem realizando com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, com as guardas municipais, enfim, tudo isso aqui é investimento que a gente efetivamente utiliza para proteger a população e, logicamente, para proteger também o nosso profissional de segurança pública, porque a partir disso a gente tem um melhor planejamento, a gente diminui riscos, a gente trabalha com qualidade a nossa atuação policial. É numa parte oculta da internet que esse tipo de crime acontece. O anonimato da Dark Web faz grupos divulgarem e venderem conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade. Em chats de jogos eletrônicos, criminosos tentam atrair vítimas que são convencidas a entrar em situações abusivas. Uma pessoa foi presa em Salvador com um grande acervo de pornografia infantil. Esta integração que há entre o estado da Bahia e outros estados da federação, olhe que nas últimas semanas, 46 líderes de facções, eles foram tirados de circulação, inclusive em outros estados, desses 14 do baralho do crime. É isso que nós vamos continuar fazendo. Um turismo com alegria. Você viu que o turismo nacional, o turismo da Bahia, o turismo do Nordeste, superou o turismo nacional. O grande cartão de entrada do turismo internacional no Nordeste, mais de 59% é pela Bahia, e é isso que nós vamos continuar fortalecendo. Fortalecendo as forças de polícia, fortalecendo a segurança pública, dando à sociedade o sentimento de segurança e de pertencimento, mas acima de tudo, e ao lado disso, ao turista nacional e internacional que vem à Bahia curtir essas belezas naturais. Pode vir na paz, venha de boa, que nós vamos cuidar de vocês. A operação reforçou o enfrentamento aos crimes de furto, roubo, latrocínio e receptação de celulares, além de combater a adulteração e o comércio irregular dos aparelhos. Nesta edição, foram recuperados mais de 2.000 smartphones em toda a Bahia. Desde a primeira edição, deflagrada em maio de 2024, a operação já recuperou mais de 4.000 aparelhos. Cerca de 3.000 foram devolvidos aos donos. Mas eu quero reforçar, Ziel, nós vamos fazer um verão sossegado, um verão tranquilo, um verão mais seguro. A Operação 2026, Bahia Mais Segura, é esse tema da operação. Vamos até abril, nós vamos ter um carnaval tranquilo, de paz. As férias dessa turma no verão aqui, para que os comerciantes, para que os donos de pousada, os prefeitos que são parceiros aqui, hoje serão 54 municípios que estarão recebendo dessas viaturas. E não é viatura para poder trocar a frota, não. Aqui é ampliação de frota no estado da Bahia. Ninguém se gane com carinha
de olhos verdes de Werner, não. Com ele o sistema é bruto também. Marcelo é um profissional da Polícia Civil, comprovado que a experiência dele aqui na Bahia, por exemplo, em Juazeiro, coordenando ações contra o plantio de drogas, a circulação de drogas, de armas que vêm de fora. Então, a Bahia reconhece a nossa qualidade da polícia, firmeza na ação, inteligência sempre ali, investimento. Essa marca nossa vai vencer o crime. Eu não tenho dúvida, nós já estamos vencendo. A expectativa nossa é que a gente feche o ano com o índice com 2 dígitos. Com fé em Deus, nós vamos chegar aí com a redução, demonstrando que as ações nossas elas são efetivas. E para encerrar, um agradecimento especial a todos os policiais militares, civis, Departamento de Polícia Técnica de toda a Bahia que dão a vida por nós. Bombeiros também, né? Bombeiros também. Nós temos essas 4 forças, mas eu também quero agradecer, Zé, as prefeituras que colocam as suas guardas municipais, as prefeituras que têm a guarda de patrimônio, às vezes está ali ajudando, como aqui em Salvador nós temos feito uma ação muito parceira com a retirada de barricadas, que o crime organizado se utiliza disso. Pode ter certeza, com as mãos do presidente Lula, com a força de cada profissional, de cada comando da polícia, com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Federal, com os prefeitos, é um grande mutirão. E com vocês da imprensa. É importantíssimo a imprensa demonstrar, revelar o que está sendo feito. Acho que quando tem alguma coisa que precisa ser criticada, divulgada, difundida, tem que se fazer, mas é importante também esse reconhecimento, esse agradecimento. Nós estamos preparando agora. Próximo mês a gente já vai estar com os editais de carnaval, tanto aqui em Salvador quanto no interior, e é uma festa grandiosa. Então, também quero agradecer aqui a ação de vocês da imprensa nessa parceria com a Segurança Pública do Estado da Bahia. O sistema é bruto. Mas não é para nós, não. Não é para o povo. Não. Em pauta, Segurança Pública. O Em Pauta Segurança Pública fica por aqui. Lembrando que você também pode ajudar a nossa segurança pelos telefones 181 ou 190. Ajude, a denúncia é anônima. E não esqueça, o sistema é bruto, mas não é para o povo. E a gente se vê por aí.